que ela inova a ordem jurídica brasileira? Na realidade, a lei de execução penal, a intenção do legislador foi desdobrar, tirar do Código Penal as regras, né, de executar a pena. Então é na lei de execução penal onde o juiz vai se basear para conduzir o processo de execução da pena. Depois dele ter sido condenado, o cidadão é primeiro condenado num processo ordinário pela juiz criminal. Em seguida, o juiz emite uma guia, que é uma carta de cumprimento da sentença que o juiz fixou, o número de anos que ele fixou, qual é o regime inicial do cumprimento da pena, se é o fechado, se é o semiaberto, se é o aberto. E aí sim, o juiz da execução vai administrar o processo. E tem um desdobramento importante, porque as novidades que tem vindo, né, nesses últimos anos é apenas com relação a critérios que o juiz da execução vai avaliar para que o reeducando, o preso, condenado, que está em regime fechado, quando é que ele vai para um regime mais brando, que é o caso do regime semiaberto. Quem está no semiaberto, quando é que ele vai para um regime mais brando, que é o caso do regime aberto. E também o livramento condicional, que também é uma outra benefício para o preso que cumpre uma parcela da sua pena, depois ele pode se livrar de ficar detido, custodiado numa unidade e pode ir para casa. Todos esses benefícios, quem tem a tutela para determinar é o juiz é o juiz de execução penal. Nas cidades do interior, onde são poucos os processos, onde há apenas um juiz, que ele faz tudo, né? Ele é o juiz civil, ele é o criminal, família. Então ele tanto condena, ou seja, ele tanto avalia o processo de execução, que muitas vezes pode até absolver, né? Como ele executa o seu próprio processo, executando a pena que ele mesmo aplicou. Mas nas cidades maiores, de um porte maior, no caso, vou falar específico de Goiás, a nossa lei de organização judiciária dividiu. Então, tem o juiz da condenação e tem o juiz que executa a pena, para facilitar até para evitar a questão do juiz se sentir constrangido, porque foi ele quem condenou, né? E pelo volume também de processo. Olha, eu acho que de impactante é que as regras da própria lei de execução penal, quer dizer, as condições que ela deu, os critérios que ela fixou, facilitou para que o juiz da execução do país todo tivesse uma mesma direção, mesmo raciocínio, para evitar que o juiz de tal cidade executa a pena de uma maneira, o juiz de outro estado executa a pena de uma maneira, maneiras divergentes. Então, o que a LEP nos dá? Uma condição geral, aqui todos os reeducandos, todos aqueles condenados executem sua pena, né, tenham sua pena cumprida, mas e o juiz observe critérios iguais em qualquer cidade, né, do país. Claro que também, para cada região, o juiz às vezes tem a sua própria cultura, né? As pessoas têm a sua própria cultura. A lei ela não é algo que delimita e obriga o juiz a fazer de forma crua, dura. Não, ela é flexível. O juiz da execução tem essa liberdade, tem uma flexibilidade de avaliar, porque cada região tem uma cultura, um estilo diferente de ser. Na realidade, eu nem chamaria de protetor, porque a condenação, quando o cidadão ele é condenado, ele vem para o sistema penitenciário para cumprir sua pena. A pena, de uma certa forma, é castigo, não é uma retribuição pelo mal que você fez, né? O cidadão cometeu um crime, ele praticou uma conduta ilegal, ilícita, então ele recebe uma pena como punição. Porque às vezes o cidadão é condenado a 20 anos, mas 5 anos já é o suficiente como castigo. Aí 6 anos, 7 anos, o juiz já avalia, não, você já está fechado por um período, mas você tem bom comportamento carcerário, é uma pessoa que trabalha dentro às vezes da unidade, tem bom convívio, já demonstra que já tem condição de reintegrar a sociedade, aí o juiz
transfere ele de um regime fechado para um outro mais brando, que é o semiaberto. Como que é o semiaberto hoje? Antes, o semiaberto era cumprido numa área, uma agroindústria, uma área em que você ficaria livre durante o dia dentro dos muros da unidade. Hoje não, hoje ele já pode sair fora dos muros da unidade e ter um trabalho, inclusive na iniciativa privada, trabalhar numa empresa qualquer durante o dia, mas à noite ele tem que retornar para a unidade prisional. Então, essa semi-liberdade é um critério que o juiz avalia como que se o cidadão já está apto para depois ir para o aberto de vez. Ou para ir. Não existia da forma como existe hoje. Então a gente pode dizer que ela trouxe benefícios e então, em vez de um caráter protetivo, ela tem mais um caráter humano, educativo, de reinserção social, porque nós lidamos hoje com a criminalidade em que o cidadão, às vezes ele comete uma falta grave, né, um delito grave, por vontade, por realmente querer, né, tem o dolo de fazer, e tem muitos que, quando você observa a natureza, a criação dele, o meio que ele viveu, demonstra que para ele praticar determinadas condutas criminosas era uma prática corriqueira, que quase não era nada assim difícil ou novidade. Aí você observa que é questão mais de educação do que ele teve, do que ele cometer aquele delito naquele exato momento. Então, para nós gostamos de chamar essa coisa de reinserção social, devolver para a sociedade, depois do castigo, depois da reprimenda, né? Depois de cumprir parte da sua pena. Então, nós não precisamos esperar que ele cumpra toda a pena para depois sair. Hoje ele cumpre parte dela, em situações mais tranquilas, né? Primeiro fechado completamente, dentro de uma unidade como esta. Depois ele vai para uma outra unidade, onde ele só vai pernoitar e vai ter que comprovar o trabalho. E depois no livramento, que também é já em casa, né? Domiciliar, só respondendo ali mensalmente, indo para demonstrar para o juiz que ele está trabalhando, que ele está bem, até o término da pena. Na opinião da senhora, então, como que a gente pode pontuar e fazer uma análise antes e depois da lei? Na realidade, essa questão do antes e depois, tudo é questão de cultura e a questão da mudança social. Nós temos mudanças na nossa sociedade e a cada 5 anos, 10 anos, fazemos coisas que antes não existiam. Hoje você observa que a tecnologia, a informação, a informática, nesses últimos 5 anos, deu um pulo tão rápido que coloca o cidadão hoje em contato com o mundo inteiro em questão de segundos. Então essas mudanças que vieram agora na tecnologia, já estão contribuindo para a própria alteração da própria lei de execução penal, que já tem um projeto no Congresso Nacional para ser alterada. Então, tudo isso que eu estou falando para você, que veio de 84 para cá, o antes de 84 para nós hoje ficou tão insignificante, porque de 84 para cá já tantas mudanças ocorreram, que inclusive já gerou uma nova reforma, que ainda só não saiu ainda, porque ainda está na fase de correção, mas que vai alterar toda essa lei que nós já temos hoje. A mudança ela é constante. Ela é constante. Então, se eu te dizer, o que foi antes de bom para hoje? O que antes era uma situação cultural, nós tínhamos uma situação social. A partir de 84, até os anos 90, 90 e pouco, nós já tivemos uma alteração, eu vou falar até da época que eu fui juíza para cá, de 99. Que até 99 existia uma situação social. De 99 para cá, alterou muito. Só para você ter ideia, mesmo com essa nossa lei, que é de 84, com a reforma, né, de 84, que já alterou muita coisa, o condenado ele não cumpria o semiaberto fora dos muros. Ele cumpria o semiaberto só dentro da unidade, numa agroindústria. Dentro aí você podia trabalhar numa lavoura, trabalhar na planta, colher, cuidar de animais, mas dentro de uma unidade. Hoje ele já sai fora dos muros da unidade por interpretação do juiz, não porque tem uma lei nova que disse que é assim, porque as interpretações vêm mudando, os juízes vêm aplicando essa mesma lei de forma adequando ela às novidades da nossa estrutura social. E isso tem mudado agora de poucos anos para cá, essa questão
da própria tecnologia que nos coloca à frente, de vanguarda, não dá mais para a gente atuar com base nem de 84, nem com base de 90, nem com base de 2010, porque agora as coisas estão mudando. A tendência então é evoluir. Só para você ter ideia, o projeto de reforma da Lei de Execução Penal, ele voltou para análise porque ele já estava nascendo antigo. De tanto que a nossa sociedade está rápida, que ele está uns 3, 4 anos em discussão, então tem temas que foram tratados lá que já estão fora de moda, porque aquele tema já não é crime mais. Você vê, o uso de drogas era crime até esses dias atrás, agora não é mais. O tráfico de drogas está mudando a forma do crime e mudando a forma de executá-lo. E às vezes não é nem por isso que é tão interessante a sua colocação, o que era antes e depois, o que mudou? Tem mudado tão rapidamente, tão constantemente, que não dá mais para eu falar de antes de 84, eu tenho que falar antes de 2012, que eu tenho que falar de 2000 para cá, porque de 2000 para cá, mesmo eu não tendo alterações no código, lá na nossa lei específica, né, na lei de execução penal, os tribunais têm mudado a sua forma de interpretar. O Supremo Tribunal tem declarado inconstitucional porque fere os direitos humanos, mas na época não tinha essa interpretação. Hoje já fere a dignidade, porque a lei ela muda, a sociedade vai mudando e a lei vai acompanhando. Por isso nós não podemos, hoje, se eu aplicasse a nossa lei hoje, se eu voltasse antes de 84, você fala, nossa, isso é uma novidade, isso seria beneficiar o preso demais. Só que hoje a nossa visão não é que o cidadão tem que ficar preso 30 anos, é que vai resolver. Ele pode ficar preso só 5, ele pode ficar preso só 2 e sair tendo do judiciário, né, uma fiscalização, tendo do sistema de execução penal uma fiscalização para saber se ele vai estar de acordo com as novas regras sociais. Não vou dizer melhor pessoa, porque ninguém reforma o ser humano. Eu não vou dizer se o A, B ou C que está preso, ele é melhor agora ou pior agora. Porque o objetivo da execução penal não é melhorar o ser humano, que infelizmente a gente não tem esse poder. O nosso objetivo é melhorar as condições dele voltar. Se ele era analfabeto, ele tem hoje a opção de alfabetizar. Se ele não tinha cursos, ele tem condição de concluir o ensino médio, ou o próprio ensino fundamental, médio, ou inclusive fazer cursos profissionalizantes. O curso profissionalizante dá para o reeducando essa possibilidade dele sair daqui do sistema e ter dignidade de volta, poder olhar as pessoas de frente, olhar nos olhos, sem abaixar a cabeça. E, acima de tudo, evitar a reincidência, que para nós é o essencial, que a reinserção social ela é diretamente proporcional à não reincidência, né? Ou seja, não vai reincidir, não vai praticar mais nenhum fato criminoso, porque ele já está trabalhando, ele tem, aí sim, ele saiu melhor do que entrou, porque ele já saiu mais preparado.